Fala, fala galera! Priscila Nária, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com a Unicentro. A proposta é sobre a violência política como resultado da polarização. Vamos lá então, né? A filha colocou como título o seguinte: Democracia amordaçada. Gostei aí do título, hein? Vamos lá. Durante a República do Café, o cabresto foi um sistema amplamente utilizado segundo os interesses dos poderosos, que manipulavam os eleitores por meio de ameaças, de intimidações e da violência física. Essa situação só foi reduzida após a Revolução de 30, quando avanços acometeram o sistema eleitoral, instaurando maior transparência num processo democrático. Todavia, ainda persistem crimes puníveis pela justiça eleitoral e a polarização, que demonstra pouco apreço às normas democráticas, favorece e incentiva a violência política no país. Ó, aqui, ó, a minha leitura, né, a forma como você escreveu, ficou um pouco confuso, tanto é que eu li errado, né? Então, olha lá, ó. Todavia, ainda persistem crimes puníveis pela justiça eleitoral, e a polarização, que demonstra pouco apreço às normas democráticas, favorece e incentiva a violência política no país. Aqui, para você mostrar que você tem mais, né, autoria na hora de produzir o texto, você poderia ter colocado assim, ó, entretanto, o cenário político atual está longe do ideal, uma vez que a extrema polarização, tá vendo? E aí, eu quero que você me traga o conceito de polarização, porque olha só, que demonstra pouco apreço às normas democráticas. Não é apenas isso, né? Então, aqui você poderia ser mais enfática no que é a polarização, tá bom? E dizer que ela incentiva a política, a violência política no país, como muito bem você fez aqui, tá bom? Inicialmente, percebe-se que há um enfraquecimento das conquistas democráticas, pois, vírgula antes depois, pois situações aparentemente já superadas voltam a estar presentes na sociedade, e a divergência política, nesse contexto de extremismo e polarização, culmina na ameaça à integridade física e na perda das liberdades individuais, uma vez que as pessoas têm medo de expressar suas opiniões, prevendo a retaliação dos opositores. Primeira questão que eu quero que você tenha cuidado, a extensão do período, né? A extensão do período. Veja bem, você escreveu um período muito extenso, você escreveu um período muito grande, e aí isso prejudica a leitura do seu texto, porque olha só, você está fazendo um parágrafo inteiro em apenas dois períodos, né? Então você tem que ter cuidado para isso não acontecer. E aí, olha só, não precisa contextualizar tanto assim, sabe? A sua banca, né, ela tem a característica de diminuir o número de linhas justamente para você ser mais concisa, para você ser mais clara, para você ser mais enfática, para você ser mais específica nessa argumentação. Então, aqui, ó, você vai falar o quê? Você vai falar dessa questão de violência, sei lá, né? Você vai falar desse desrespeito, por exemplo, né? Você vai falar dessa intolerância. Então, não precisa você entrar na questão histórica e retomar como que era a história, né, das eleições, como que aconteceu, como que é, enfim. O foco deve ser o quê? No quê? O foco deve ser naquilo que a proposta solicitou para você. O foco deve ser naquilo que a banca pediu, tá? Marx, ao reler Hegel, concluiu que tudo na história acontece ao menos duas vezes, a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Partindo dessa premissa, evidencia-se que atualmente o Brasil vive a farsa ao ignorar seu passado violento e permitir a gradual extinção dos direitos políticos adquiridos pelos cidadãos ao longo dos anos. Então, olha só, lembra, né, meu amor? A Unicentro, ela tem essa característica de não querer o engessamento, de querer que o texto flua, né? Que você demonstre aí que você tem autoria e que o seu texto faz todo aí o sentido, né? Que ele foi construído todo de uma maneira intencional. Pois bem, quando você começa o período, né? Apenas Marx relendo fulano,
como que isso se articula, sabe? Como que isso se comprova, como que isso se confirma. Então, olha só, violência política é resultado da polarização. Por quê? Devido à intolerância e à falta de respeito. Então, é isso que você vai abordar no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E aí você vai abordar essa intolerância, vai abordar essa violência e vai reiterar que essa democracia não é valorizada, piriri, parará, pururu. Ok. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você pode me trazer as consequências disso. As mortes ocasionadas, as agressões ocasionadas, as violências ocasionadas, então você pode dar uma ênfase a isso, ok? Então, o que eu acho que está faltando aqui na sua redação é especialmente esse planejamento do texto, tá? Justamente para que o seu texto ele esteja bem articuladinho, bem redondinho e bem relacionado com aquilo que ele deveria estar relacionado, tudo bem? Quero que você cuide também com o excesso de advérbios, tá? Às vezes você dá uma extrapolada aí nos mente do texto, tá bom? Outro sim, devido principalmente às bolhas das redes sociais, à predominância de uma visão binária de mundo, da negação à diversidade e à pluralidade, já que, de acordo com esse maniqueísmo, o pensamento simplista, em que o mundo é dividido entre o bem e o mal, aqueles que pensam diferente devem ser tratados como inimigos mortais. E como isso se materializa? Tá vendo? Ó, como que isso se materializa? Em que medida isso é um problema, né? Por que que é um problema? Em que medida que é um problema? Como que isso confirma que a polarização causa violência política? O resultado catastrófico dessa radicalização é previsível, pois, cuidado com a repetição do pois aí, né? Conforme afirmou Rubem Alves, a pretensão de posse da verdade impossibilita a tolerância. A sua alusão, nesse caso aqui, ó, ela não ficou bem articulada, tá? Então, você deveria ter desenvolvido aí no texto exemplos, né, que comprovem, que confirmem que sim, que realmente essa intolerância causa problemas sociais, que essa intolerância inviabiliza a democracia, tá bom? Então eu quero que você reestruture aí o seu texto nesse sentido. É indubitável, portanto, que a polarização gera graves consequências para a convivência em sociedade. Nos modos do cabresto, a democracia tende a ficar amordaçada, guiada como um animal de carga, tá? Gostei aqui dessa metáfora, mas eu acho que você falhou aí no sentido de articulá-la realmente com o seu argumento. Articulá-la realmente com aquilo que você pensa, né, com o seu ponto de vista. Tudo bem, meu amor? Então vamos lá. Esse tema era um pouquinho mais difícil mesmo, acontece essa dificuldade aí, mas o importante é se manter firme no propósito, que vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque você é teamzátera. Bora escrever redação? Bora, minha filha!